Boa noite, galera. Aqui é o professor Leonardo Pereira. Estamos hoje iniciando a gravação do nosso módulo de banco de dados, beleza? Essa videoaula vai ser bem curtinha, porque a gente vai fazer apenas a instalação do programa que a gente vai usar, que é o AMP Server. Beleza, vocês não têm o programa, só que vocês lembram que naquela aulinha anterior eu falei que nós criamos lá no ForShared uma pastinha para colocar os programas lá, beleza? Então basta você olhar na videoaula anterior o linkzinho que a gente vai acessar. Acessando o link, você chega nesse ambiente aqui e basta vir aqui no cantinho e clicar em visualizar como pastas do ForShared, que você vai carregar uma outra interface que fica mais limpa de se ver. Vamos clicar aqui em PHP e MySQL e vamos ver algumas opções de download. O que eu quero que vocês baixem aqui nesse momento é o programa AMP Server, porque é ele que está o MySQL que nós vamos usar. Caso vocês tenham algum problema durante a instalação desse programa, basta fazer o download desse programa aqui. Se o seu sistema operacional for de 32 bits, VC Redis x86, e depois fazer a instalação do AMP Server. Caso o seu sistema operacional seja de 64 bits, eu peço que vocês baixem a opção que está com x64 no final. Depois que vocês fizerem a instalação desses programas, caso vocês tenham algum problema, aí vocês depois façam a instalação do AMP Server, beleza? Eu já baixei o programa e ele está aqui na minha área de trabalho, então vamos iniciar o processo de instalação. Vamos clicar com o botão direito aqui e vou mandar executar como administrador, para o Windows não ficar toda hora perguntando se eu quero fazer alguma coisa ou não. Abriu aí a tela do setup, vamos dar o prosseguir, vamos aceitar o termo de uso do programa, vamos dar prosseguir. O que aparece para a gente aqui é a opção de onde os arquivos vão ficar guardados. Nesse caso aqui vai ser no diretório C2 na pasta WAMP. Vamos dar prosseguir. Vamos clicar aqui em Create a Desktop Icon para poder ficar com o ícone na área de trabalho. Vamos dar prosseguir e instalar. Tranquilo? Nesse momento nós temos aí a transferência dos dados desse programa que nós baixamos para aquela pastinha, CWAMP. Vai ser instalado o Apache, né, que é o servidor web, o PHP, que é a linguagem de programação que nós podemos usar, e o MySQL. Esse AMP Server tem os três programas juntos. Então, quem for fazer o IAGS pode utilizar esse programa para poder fazer o treinamento do PHP, tranquilo? Nessa tela aqui, basta dar Open, porque ele vai procurar onde está algum navegador, algum browser no seu sistema. E logo em seguida a instalação é completada com esse último próximo aqui, que é simplesmente os parâmetros de e-mail de configuração próprio do Apache. Não esquentem a cabeça com isso. Por último, vamos dar no finalizar e vamos olhar aqui para o cantinho. Nós vamos ver que tem um W que estava em vermelho, laranja, verde. Com esse Wzinho verde aqui no cantinho, a sua instalação está pronta, está perfeita. Tranquilo? Vamos minimizar aqui o WordPad e vamos olhar o menu. Clicando com o botão esquerdo, nós encontramos o menu do AMP. Vocês podem ver aqui que tem o Apache e as suas opções, o PHP e as suas opções. E o que nós estamos preocupados aqui agora é o MySQL. Para abrir a interface do MySQL, basta selecionar aqui MySQL e depois clicar em MySQL Console, que vai abrir essa tela preta aqui, que é uma interface que lembra o DOS. E vamos dar um Enter, porque não tem nenhuma senha cadastrada por padrão quando você instala o programa. Beleza? Você pode ver aí que agora temos o nome MySQL e o cursor piscando. Isso significa que nós já estamos no ambiente do banco de dados. Nós podemos digitar os comandos necessários aqui para poder interagir com o banco de dados. Então, pessoal, vou arrastar isso aqui para a esquerda e vou abrir aqui novamente o meu WordPad. E o que eu vou falar de comandos hoje para vocês são apenas esses três: Show Databases, Show Tables e Desk Tables. O que o comando Show Databases faz? Vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu digitar Show Databases, eu consigo enxergar todos os bancos de dados que eu tenho aqui no meu
MySQL, no meu sistema gerenciador de banco de dados, que a gente chama de SGBD. Temos apenas 4, Information Schema, MySQL, Performance Schema e Text. Esses bancos de dados que já estão criados são do MySQL. Por hora nós não vamos mexer. O que nós vamos fazer aqui é criar um banco de dados nosso. E eu não coloquei ele de propósito ali na nossa lista, porque é um comando que pode cair na prova, que é um comando DDL, que se chama... Alguém lembra? Vou botar aqui, ó, é o Create Database. Através do comando Create Database, nós podemos criar um banco de dados para o nosso problema. Vamos pensar aqui no banco de dados de progressão. Lógico, é o curso onde nós estamos estudando. Então vamos criar o banco de dados de progressão. Como é que ficaria o comando? Create Database Progressão, com um ponto e vírgula no final. Lembrando que o SQL não é case sensitive, ele não diferencia maiúscula de minúscula, então não faz diferença. Então vamos digitar o comando aqui, ó, Create Database Progressão, e vemos aqui que a nossa consulta foi realizada com sucesso, que a nossa resposta retornou um OK. Vamos dar um show database novamente, para ver se o banco de dados foi criado com certeza. Faltou um S ali no final. Agora temos o comando executado com perfeição. E vocês podem ver aqui, ó, que o progressão, o banco de dados de progressão que nós criamos, ele já está aqui no sistema. Basta agora, então, fazer uso do banco de dados. No MySQL, nós temos um comando em especial para poder entrar nesse banco de dados, que é o comando use. E eu vou deixar aqui também para vocês. Nesse caso, nós vamos usar o comando use progressão. Como é que o comando use funciona? Ele não é nem DML, nem DDL, que vocês viram lá na teoria, na nossa aula. Ele é um comando do MySQL que informa ao SGBD que nós vamos querer usar o banco de dados de progressão. Beleza? Então vamos usar aqui o comando e nós temos ali a mensagem de banco de dados mudado, banco de dados trocado. Significa o quê? Que agora nós vamos acessar somente as informações contidas no banco de dados de progressão. Nesse ponto, nós podemos tentar agora visualizar quais são as tabelas que já estão criadas. Para isso, nós vamos usar o comando show tables. Esse aqui que eu selecionei. Vamos lá? Digitando aqui show tables, a resposta é configuração vazia. Isso significa o quê? Que não existe nenhuma tabela criada no nosso banco de dados. Então, para isso, nós vamos ter que usar um comando chamado create table, que nós vimos lá na aula de DDL, para poder ter informações do nosso banco de dados. Nós não vamos fazer isso agora. Nós vamos simplesmente agora terminar com essa videoaula visualizando o comando desktables. Mas, Leonardo, para que serve o comando desktables? Ele é simples. Ele serve para que nós venhamos visualizar a estrutura de uma tabela do nosso banco de dados. Só que no nosso caso aqui, não tem nenhum banco de dados criado. Então, neste exemplo, nós vamos entrar em uma outra database, em algum outro banco de dados, para poder visualizar a estrutura visualizar o uso desse comando, ok? Vamos então dar aqui o comando use MySQL. Vocês podem ver aqui que o banco de dados foi trocado e vamos dar um show tables. Vocês podem ver aí todas as tabelas que estão criadas dentro do banco de dados MySQL. É um banco de dados do SGBD, do sistema. E só para visualizar o comando desk em funcionamento, vamos dar o comando com desk user. Olha quanta informação a tabela desk tem.
Eu posso aqui visualizar que na tabela user, na verdade, eu tenho um campo chamado host, do tipo char60, ele é um campo obrigatório. Olha o meu null aqui significando null. E ele é uma chave primária, por causa desse pri aqui. E como default, não tem nada cadastrado. E o meu user aqui, ele também é do tipo caractere, só que possui apenas 16. Ele também é um campo obrigatório e faz parte da chave primária. Como é que o comando desk funciona então, galera? Toda vez que você quiser visualizar quais são os atributos da sua tabela, qual é o tipo do atributo, se ele é obrigatório, se ele não é, se é chave primária ou não, basta você colocar o comando desk e logo em seguida o nome da tabela. No meu exemplo aqui, o que eu fiz? Eu usei o comando com desk e user. Seria descrição da tabela usuário. Tranquilo? Então, pessoal, essa nossa primeira videoaula termina aqui. Qualquer dúvida é só vocês postarem lá no Face que a gente vai tirando e vamos esperar aí a próxima aula. Quero que vocês instalem com certeza o banco de dados, o AMP Server, na verdade, aí. Todo mundo com o sistema funcionando direitinho para a gente partir para as aulas de SQL, tranquilo? Agradeço aí a atenção, desculpa qualquer coisa. E o que eu gosto sempre de falar, a aprovação está vindo aí, vamos que vamos. Abraço, até a próxima videoaula.